Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área hoje para falar sobre reforma de São Januário. Vocês estão pedindo aí para eu falar, né, sobre esse assunto, dar minha opinião sobre esse assunto, praticamente desde o dia lá da live de aniversário do Vasco, né? Então quer dizer, 2 semanas aí. Mas, cara, essa correria, essa maratona aí do Vascão me impediu de abordar esse assunto antes. Já tá difícil de fazer aí um vídeo por dia, e a gente está fazendo aí um vídeo por dia desde aí há 2 semanas, pelo menos, né? Então teve que sobrar. Agora sobrou aí um tempinho, o Vasco conseguiu uma folga maior entre os dois jogos, pintou essa janela de oportunidade e eu estou aqui para finalmente comentar a minha opinião sobre a reforma de São Januário. Eu acho, antes de tudo, também eu quero responder uma pergunta que muitos fizeram, e é óbvio que o anúncio dessa reforma aí, né, o anúncio da parceria com a W Torre, no dia do aniversário do Vasco, foi uma manobra eleitoral, né? Foi uma manobra política, que nem muitos insinuaram. O que também, assim, é normal, faz parte, né? Eu acho engraçado como a galera critica, às vezes, os entes políticos do Vasco por fazerem política. Isso faz parte, né? Faz parte da natureza da política, praticar a política. E se a gente está falando de uma política num ambiente democrático, ela vai envolver também essa parte eleitoral, né? E aí essa propaganda, quem não se vende, quem não se promove, não é eleito. E se não é eleito, não consegue fazer a política. Então, assim, até por uma seleção natural, é natural que você perceba aí que os entes políticos façam gestos politiqueiros, eleitoreiros, e cabe aí ao eleitor, ao sócio, ao torcedor, filtrar isso aí, né? Então, assim, não é uma crítica específica aqui ao Campelo, né? E acho que a gente já pode presumir, daqui para frente, todas as chapas e todos os personagens aí da política do Vasco, quando se manifestarem, se movimentarem, eles vão estar fazendo um cálculo político e um cálculo eleitoral, tá, gente? Acho que isso faz parte. A gente tem que ter aí a maturidade de entender isso aí. Então, agora, além desse cálculo eleitoral, podem vir aí ações boas ou ações ruins, né? Então, por exemplo, a questão aí da eleição direta, que a Sempre Vasco e a Mais Vasco estão brigando por isso. Existe um cálculo eleitoral ali, eles querem ganhar uma moral com a torcida, uma presa com a torcida, existe, com certeza, né? Agora, isso inviabiliza a briga deles? Se você acha que as eleições diretas são um benefício para o Vasco, não, né? É óbvio, eles estão brigando por uma coisa que você concorda, que colham junto com a briga deles os louros, né, de estar nessa briga. Eu acho que isso faz parte. Algum benefício, o cara, para entrar nessa briga aí acirrada que é a política do Vasco, ele tem que ganhar. Mesma coisa serve agora para o Campelo, né? Ele vai tentar um ganho político com a reforma de São Januário. Agora, se a reforma for boa para o Vasco, parte do jogo, faz parte do jogo. Então vamos analisar isso aí, né? Mas por que eu estou trazendo isso aqui também no começo? Para dizer que justamente aí, né, por essa questão eleitoral, eu vi que na live aí, no anúncio dessa parceria, primeiro, houve uma requentada aí de algumas notícias já velhas, e por outro lado, houve ali uma ampliação, né? Deram ali uma turbinada nas notícias novas. O que eu estou querendo dizer? Por um lado, ele trouxe mais uma vez ali a reforma, os detalhes da reforma, a maquete, o videozinho, que é uma notícia requentada, né? A gente já quem está acompanhando mais de perto aí as notícias do Vasco já está familiarizado com esse projeto há muito tempo. Há 2 anos atrás, quando essa mesma diretoria ela fez ali quem lembra que ela fez um evento para investidores, né? Até quando anunciou também a intenção de fazer um CT, ela já apresentou esse plano aí de São Januário, essa maquete eletrônica de São Januário aí que a gente está vendo agora de novo, já tinha visto, eu acho que é a mesma, acho que não teve nenhum acréscimo em relação àquela lá de 2 anos atrás, né, 2018. Então é uma requentada, tá trazendo de volta para lembrar, olha só, esse é o São Januário que a gente quer fazer, né? Ele tá, é normal, vai bater ali
o prego nas ações que ele considera como sendo marcos da sua administração. É que nem, por exemplo, com o CT, que ele está aí fazendo render, né? O Campelo está fazendo render. Vamos fazer um evento para assinatura da cessão do terreno. Vamos fazer, aí o terreno está pronto lá, vamos fazer aí uma cerimônia para hastear a bandeira. Ah, vou aparecer lá com um capacetinho para mostrar que estão subindo o muro do CT. Vou mostrar lá, vou lá no CT filmar em cima do trator para mostrar que eu estou botando a grama no CT. Tá querendo reforçar, né? Deixar marcado para o público, para o sócio, para o torcedor, que, cara, o CT é uma obra de Alexandre Campelo. E da mesma maneira ele está tentando agora fazer aí, colar aí esse selo, essa imagem de que uma eventual reforma de São Januário vai ser um projeto do Alexandre Campelo. Então ele está reforçando, mostrando a imagem desse futuro São Januário e trouxe aí de novidade essa possível parceria com a W Torre, que eu acho que ele deu uma inflada na torcida, na notícia, que nem eu disse. Por quê? Porque não está fechado ainda, né? É tipo ali uma carta de intenções de um possível financiamento, né? Na linguagem do futebol seria quase como um pré-contrato. E é bom que seja assim, né? Eu preciso dizer que é bom que seja assim, porque não faz sentido uma administração que está acabando assinar um contrato tão importante e que vai ser assim, bem impactante para os próximos 3, 6 anos do Vasco, né? Em termos de gestão. O Vasco vai ficar sem o estádio, tem os problemas naturais que vêm junto com uma reforma de um estádio, né? Não dá para uma decisão tomar, não dá para uma gestão tomar essa decisão para dali a 6 meses ela sair e a gestão que vem no seu lugar assumir essa bronca. Então, é natural que seja assim, como é que se fala? Justo, né? Honesto, que eles não assinem nenhum compromisso nesse sentido. É uma carta de intenções que eles estão aí meio que publicizando, de novo, mas pensando na questão eleitoral. Então, quem não gostou, por acaso, dessa reforma, quem acha que tem que mudar, pode ficar tranquilo nesse sentido. A gente ainda vai ter aí as eleições para definir isso aí. Por exemplo, se por acaso, se você gostou, e por outro lado, se você gostou desse projeto, né, você também, é importante aí nas próximas eleições você se posicionar. É mais um quesito aí que a gente vai ter que levar em consideração, muito em consideração até, eu diria, né, porque é algo vital aí para o futuro do Vasco e impacta diretamente na história do Vasco, né. Então, o quesito da reforma de São Januário é algo que vai precisar ser muito debatido. Se você concorda com esse projeto, se você gostou dessa proposta, então, cara, é um motivo a mais para você votar numa possível reeleição do Alexandre Campelo. Ah, mas eu gosto do projeto, mas não gosto tanto de outras coisas do Campelo, eu não perdoei ele por conta do golpe e tudo mais, administração de futebol, sei lá, você tem seus problemas com o Campelo? Então você pode, por exemplo, se alinhar, levando em consideração essa questão do estádio, né, com a Mais Vasco, por exemplo, que já manifestou aí que gosta desse projeto também, né? Pode fazer algumas mudanças eventuais e tal, mas, no geral, ela é a chapa que está alinhada com esse projeto de reforma. Não gostou, que é uma coisa completamente diferente? Você tem as outras opções. O Levinciano aí já apresentou uma proposta, um projeto de reforma de São Januário completamente diferente desse. Parte para outro caminho completamente diferente, uma outra empresa, uma outra arquitetura, né, uma outra fonte de arrecadação, é outro projeto completamente diferente. Você acha o projeto do Levin melhor do que esse apresentado pelo Campelo? É mais um motivo para você votar no Levin. E fora todas as outras chapas aí que a gente não sabe, né? Não sei o posicionamento da Sempre Vasco. Há 3 anos atrás eles tinham uma outra proposta, uma terceira proposta de reformulação do estádio. Não sei como é que eles vão vir aí para essa eleição. Se vão apresentar uma terceira proposta, se vão abraçar uma eventual proposta aí do Campelo, né, dar uma continuidade a esse projeto. Fora os outros candidatos aí com menos chance, né? Manuel Fernandes, o Fred Lopes, enfim, a variedade de opções está grande, pelo menos até agora está grande. Mas vamos avaliar então, falar desse projeto, né? Colocado isso aí, que é uma coisa ainda embrionária, por mais que até quem é vascaíno mais das antigas que nem eu, ouve falar de reforma de São Januário, pelo menos desde lá de 2000, da época do Nations Bank, e várias propostas, maquetes já saíram, depois teve a Luz Arena na época das Olimpíadas, né? São vários os casos,
mas nunca saiu muito da proposta e da ideia, né? E eu tenho que reconhecer que essa proposta agora do Campelo é a que parece mais avançada e mais evoluída, né? Tá na boca aí, tá na caçapa para ser consumida e começar os trabalhos. E segundo a proposta do Campelo, é para começar já no ano que vem e em 2023, se não me engano, já está entregando. Seria até uma obra bem rápida, eu acho. E o que a gente acha? O que eu acho dessa proposta? Bom, primeiro eu tenho que defender alguns pontos aqui. A primeira coisa que eu quero falar é que o óbvio, né? Vamos começar pelo óbvio. O Vasco precisa reformar seu estádio. É uma questão prioritária para a sobrevivência do Vasco como um clube grande. Um estádio, jogar, né? Ter um estádio onde ele consiga colocar mais público, né? E se a gente quer que esse estádio seja São Januário, ele precisa ser reformulado. Temos que ter preocupações históricas, com certeza, é um marco do futebol brasileiro, mas para ele não se tornar um estádio completamente obsoleto, como se tornaram tantos outros, ele precisa passar por uma reforma, porque hoje ele já foi, o São Januário, na época da sua construção, era o maior estádio do Brasil. Acho que se bobear até da América Latina, não tenho certeza, mas do Brasil, com certeza, quando foi inaugurado, ele era, né? Até chegar ali o Maracanã e ultrapassar. Porque cabia 48 mil pessoas, se eu não me engano, foi a capacidade máxima que São Januário já teve. Com a evolução aí das normas de segurança e até de também tranquilidade do torcedor, né? Conforto do torcedor, esse número foi baixando até chegar hoje aí acho que no papel são 18 mil, mas na prática dificilmente se vendem 15 mil ingressos. É muito pouca gente se a gente quer ter um time competitivo com bilheteria. Então, assim, até por uma questão de maior capacidade, mais até que a questão do conforto, né? Eu acho que a reforma de São Januário ela é fundamental sob o risco, que nem eu já comentei aqui, de virar um estádio obsoleto, que nem viraram outros estádios que eram menores desde o seu princípio e acabaram ficando completamente inutilizados. Por exemplo, da Gávea, o estádio da Gávea do Flamengo, o estádio de Laranjeiras, eram estádios que já no seu auge, acho que cabiam no máximo, sei lá, umas 20 mil pessoas, depois 10, e hoje em dia é impossível, né? Só se você quiser jogar para, sei lá, 500 pessoas. Mas eles foram usados há pouco tempo. Eu, que já sou mais velho, ainda lembro de, em alguns jogos de estaduais contra times pequenos, ver o Flamengo jogando na Gávea, o Fluminense jogando na Laranjeiras, e hoje em dia não dá mais, né? Pra gente não, daqui a 10, sei lá, 15 anos, não tá vendo o São Januário do mesmo jeito, né? Um estádio lá abandonado. Tem aqui em São Paulo também, tem a Fazendinha do Corinthians, né? O estádio que eles jogavam durante muito tempo e hoje em dia está abandonado. Eu passo ali às vezes na Marginal, nem sei para que é utilizado aquele estádio hoje em dia. Não sei se nem time de base chega a jogar lá. Enfim, para São Januário não caminhar para esse mesmo destino, ele vai ter que ser reformulado e aí mão de alguma coisa aí da história, da estrutura de São Januário, a gente vai ter que abrir, né? Não dá para ter as duas coisas. E eu acho muito importante, então, essa questão da capacidade, mais do que, assim, aí uma vez que a gente vai reformular e vai aumentar a capacidade, vamos também pensar um pouco mais no conforto do vascaíno, né? São Januário pode ser mais confortável do que é hoje em dia, mas eu acho também que sem grandes luxos, a gente não precisa, para ficar no exemplo dos banheiros, que é sempre muito apontado, não precisamos ter um banheiro que vive alagado, que você tem que pisar na poça de mijo para conseguir se aliviar, mas também não precisa do exagero, que é ter um banheiro de shopping, né? Com aqueles espelhos gigantes, sei lá, luz rebatida no teto, que nem a gente vê no Maracanã, no Allianz Parque, na Arena Itaquera lá. Eu acho que é um exagero. Por que eu estou sendo contra esse conforto exagerado, esse luxo? Porque isso encarece, né? Encarece o estádio, encarece a bilheteria, e isso também tem que ser levado em consideração, vamos falar lá na frente. Além disso, a questão do aumento da capacidade, algo que já é importante de ser visto hoje, acho que é mais importante do que a reforma de São Januário e o aumento da capacidade e o aumento do conforto do torcedor, é uma coisa que até escapa um pouco ali da autoridade do Vasco, né, dos poderes do Vasco, que é resolver o entorno de São Januário ali. O acesso para São Januário, ele precisa ser melhorado, porque se hoje em dia, né, com São Januário, capacidade para 15 mil pessoas, já é um Deus nos acuda para chegar e para sair de São Januário, você aumentando esse público para 40 mil aí, que nem é o caso dessa reforma, 44 mil,
cara, aí passa a ser fundamental repensar toda a estrutura em volta de São Januário, melhorar os acessos. O ideal era que melhorasse também o transporte público, né? Não vou chegar tão longe a ponto de pedir uma estação de metrô na porta, mas era importante ter alguma conexão com o metrô que fosse, linhas de ônibus, né? Fazer aquele metrô de superfície que o pessoal do Rio conhece. Tem que pensar em um escoamento melhor. A tão falada ali, acesso direto para a Avenida Brasil, Avenida para a linha vermelha, para fazer o escoamento rápido ali dos carros que eventualmente estiverem nos arredores, né, do pessoal que for de carro para o jogo. Isso é fundamental. Não dá para pensar numa reforma sem isso. E isso é a parte mais complicada até, eu diria, porque, que nem eu já disse, foge da alçada do clube, né? Vai precisar da benevolência ali, da ajuda dos poderes públicos, de prefeitura, sei lá, governo. E a gente sabe que isso é complicado, né? Até porque muda de uma hora para outra, você acerta com um, o outro muda, já não quer mais, crises financeiras. Até o momento do Brasil e do mundo não é o mais ideal para fazer uma obra complicada dessa, né? Então isso tem que ser visto também. E aí entra até na terceira questão que a gente tem que levar em consideração, que é o custo de fazer uma reforma de um estádio. São dois problemas. O primeiro, primeira coisa que é importante falar é que o Vasco está sem dinheiro, né? É um clube que não tem dinheiro para investir em jogador, é um clube que não tem dinheiro para nem pagar o salário do elenco que já tem lá, dos funcionários, né? Tá dependendo aí muito da ajuda da torcida para fazer o CT. Então, normalmente já não tem dinheiro para fazer uma reforma de um estádio, que é uma coisa que, até para clubes muito mais estruturados financeiramente do que o Vasco, já é um problema, né? Já é um problema. E também é uma coisa assim, eu vejo muito as pessoas falando sobre o estádio, um estádio novo, como se fosse uma panaceia para o clube, né? Ah, é caro, mas no momento que você faz um estádio novo, o dinheiro jorra. E não é verdade, né? O Vasco, com um novo São Januário, não vai ficar rico porque tem um estádio novo. Pesquisas mostram, né, que até vi também lá numa live que eu vou indicar para vocês aqui até o final, por melhor que seja o seu estádio, ele nunca vai ser a sua fonte principal de renda. Ele é um incremento ali nas principais fontes de renda, que ainda vão ser o quê? Dinheiro de televisão, né? Dinheiro de venda de jogador. Até patrocínio hoje em dia perdeu um pouco ali da importância no somatório, né, do dinheiro, do fluxo de caixa de um clube. E o estádio também vai ser assim. A gente tem que melhorar para ganhar um pouco mais, mas não pode achar que também vai ser a panaceia de que um novo São Januário vai fazer dinheiro jorrar no Vasco e vai resolver dívida, e vai resolver a contratação de jogador. Não vai. Então, partindo desse princípio, não adianta também você investir tubos de dinheiro numa reforma que depois você vai ter que pagar. A gente está vendo já outros clubes aí com problema. Corinthians é o exemplo mais claro de clube que se encrencou com uma reforma porque fez um estádio muito caro. O Grêmio também está tendo problema lá com a construtora lá, que o acordo que eles fizeram com a construtora para fazer a Arena Grêmio, né? O próprio Palmeiras, que é muito ventilado aí como exemplo de sucesso, não tira ali da Arena Allianz Parque ali, né, o grosso do seu dinheiro. Não é por causa da arena que o Palmeiras está com dinheiro, é o patrocinador que está está investindo todo esse dinheiro no clube, a gente sabe. Então não vai ser panaceia. Então, um clube, se para clubes mais endinheirados, insisto, já não serve como solução, para o Vasco que não vai ser. Então é importante, na hora de pensar o projeto, montar um projeto que seja barato, né? Para o Vasco conseguir, primeiro, levantar esse dinheiro e depois conseguir recuperar esse dinheiro rápido, não ser mais uma dívida que o Vasco vai ter no futuro aí, né? E acho que nesse sentido até que eu, assim, aceito um eventual prejuízo arquitetônico e estético no estádio, né? Porque muita gente está criticando aí o layout do estádio, vamos dizer assim, né? Justamente a estrutura arquitetônica. Eu também concordo que, cara, é um estádio normalzão pra caramba, né? É um caixotão desses aí o pessoal comparou com depósito ali de beira de estrada, né? Shopping. Eu concordo. Eu acho também que, cara, vai ser um estádio simplesão. Na maioria, falando na parte estética, o melhor elogio que a gente pode dar para esse novo São Januário é que ele é simples, né? Não chega a ser uma coisa meio feiosa ou meio brega, né? É uma caixa ali, é tipo um prédio quadrado mesmo. Mas eu já vi gente aí que está relacionado com o projeto defendendo que é assim, e é meio parecidão. Também outra crítica que a gente ouve muito é que, cara,
é um projeto super padrão, assim. Você já viu milhares de estádios parecidos com esse aí, com esse novo São Januário, né? Então, assim, e aí a justificativa que eu já ouvi sobre isso é que justamente é assim porque são as soluções mais baratas. Você já pega aí soluções modulares que são criadas para vários tipos de situação e aproveita. E tudo isso vai barateando o custo da reforma, entendeu? A gente está indo com um padrão para justamente ficar barato. A gente qualquer coisa aí. Se você quiser comprar um carro, sei lá, vai vir preto, branco e, sei lá, cinza. Tu quer um carro diferente, um vermelho mais invocado, sei lá, um verde-limão, vai ter que pagar mais, vai ter que fazer uma pintura personalizada. Quer botar um aerofólio, sei lá, um teto. Tudo isso vai custando mais caro, né? Se você vai para as soluções padrão, que a indústria já está preparada, você consegue baratear. E é nesse sentido que eu acho que foi pensado a reforma de São Januário. Vamos fazer o que dá para fazer de mais barato e não o que dá para fazer de melhor. Porque se a gente for esperar as condições perfeitas para fazer o que há de melhor, pode não sair nunca essa reforma. E aí o Vasco não pode esperar uma reforma. Vai ficar quanto mais tempo esperando as condições ideais, né? Sendo que as condições ideais dependem muito de um bom estádio também, como um dos pilares ali para um reerguimento do clube. Então, assim, a parte da questão estética, eu até estou disposto a abrir mão, pensando assim, né? Que a reforma tem que ser feita, então faz essa reforma aqui agora e faz do jeito que dá. E se isso ajudar a fazer o Vasco se reerguer financeiramente, se estruturar financeiramente, a gente pensa, daqui a 20 anos, faz uma nova reforma e dá um tapa nessa reforma. Não precisa ser uma reforma super estruturada, mas uma reforma que só mude algumas coisas e deixe o estádio um pouco mais bonito, né? E até porque eu acho também, insisto ainda que, vou repetir aqui o que eu já vi o João Almirante falando, cara, o que faz o estádio no final é a torcida, né? A torcida dentro de campo é que faz o estádio diferente, que dá personalidade para o estádio. Então, com certeza ali São Januário lotado, com a torcida fazendo a sua festa, ela vai ficar particular ainda, né? Vai ter sua particularidade ainda. Isso posto, eu acho que precisamos também ter umas certas preocupações com a reforma, né? Tem coisas que têm que ser observadas aí, que eu não sei até que ponto estão sendo observadas. De novo, sem entrar na questão estética da coisa, né? Porque até isso é pessoal de cada um, tem gente que deve ter gostado desse estilo, tem gente que vai sempre reclamar, vai ter todo tipo de escolha. Mas acho que certas coisas têm que ser observadas, né? Primeiro, a estrutura lá dentro, se a gente quer manter São Januário como um caldeirão, é importante que a acústica seja bem resolvida. Não sei até que ponto isso foi observado, né? Que a torcida lá dentro consiga fazer barulho, que a gente consiga realmente manter o aspecto de caldeirão do Vasco, né? Acho que isso pode ser até reforçado, uma vez que vai botar ali as arquibancadas mais próximas do campo, vai fechar ali o anel, né? Isso pode ser reforçado, é bacana. Eu acho que tem que ter também uma preservação histórica. Isso acho que poderia ser até melhor trabalhado, né? Vai manter a fachada ali e vai manter a tribuna, parece. E eu acho isso é fundamental, porque é aquela coisa, a história, depois que ela é desmontada, não constrói de novo. Depois que desabar, depois que demolir, não tem como subir de novo, né? A gente tem aí, acho que um ponto que a gente pode ter como referência do que não fazer, que deve se ligar o alerta da gente na questão da reforma de São Januário, é o Maracanã. Destruíram o Maracanã, como era. Para mim, mataram a alma do Maracanã. E agora já foi, amigo. Não dá para voltar atrás, dar um Ctrl+Z ali e volta o Maracanã antigo. Talvez existam até maneiras paliativas de voltar a dar alguma identidade para o Maracanã, mas o que era já nunca mais vai voltar a ser, né? E a gente tem que ter essa preocupação com o São Januário também. Que eu não estou falando aqui, a gente faz uma reforma agora para resolver os problemas momentâneos, daqui a 20 anos faz a reforma ideal, né? Se na reforma ideal tem a manutenção dos itens históricos ali de São Januário, da estrutura histórica, ela não pode ser desabada agora. Então a gente tem que ter atenção a isso aí. Outra questão também que a gente vê no Maracanã e no Allianz Parque e em outros é a elitização do estádio, né? Eu acho que tem que tomar cuidado com isso também. Isso é o principal, né? Não pode transformar São Januário numa arena, naquele sentido. Arena no sentido mais elitista que tem, de, ingressos caros, tudo com cadeirinha, acolchoada por torcedor ver, porque não é que acho que o torcedor não precisa ter conforto, voltando.
quanto mais dessas coisas você bota, se você bota uma cadeira, o custo para você instalar a cadeira e a manutenção de uma cadeira é muito mais caro do que uma arquibancada. Então, se você bota a cadeira no estádio inteiro, isso vai aumentar o custo de construção, o custo de manutenção, e isso vai impactar diretamente no ingresso. Então, o Vasco tem que tomar esse cuidado, né? Porque, cara, o torcedor do Vasco é um torcedor mais popular, o Vasco tem resgatado justamente esse lado mais popular, né? Do verdadeiro clube do povo. O verdadeiro clube do povo não pode ter uma casa onde só entra quem tem dinheiro. Então, isso tem que ser observado também. Eu até vi aí que parece que eles estão pensando aí que as arquibancadas atrás do gol vão ser os setores populares, bem baratos, e isso vai ser metade do estádio. Mas eu acho que não só isso, cara. Acho que no centro também tem que ver, pra gente não ver também, que nem a gente vê hoje em dia no Maracanã, o estádio inteiro vazio e aquela partezinha de trás lotada de torcida, sabe? E eu acho aquilo ali feio demais, ruim. Tem que pensar uma coisa que, óbvio, em partidas mais importantes, com mais atração, você vai subir um pouco mais o ingresso, faz parte aí da lei de mercado. Mas acho que tem que pensar numa solução aí que seja viável você baixar os ingressos de todos os setores para sempre estar São Januário, na sua maioria, lotado. E não só nos setores populares, entendeu? Acho isso importante também de se observar. E aí já entra no terceiro tópico que a gente tem que prestar atenção também, que é a questão da viabilidade do negócio. Porque você não adianta fazer uma reforma pensando lá em soluções muito mirabolantes para pagar tanto a reforma quanto para pagar ali a manutenção e que não se confirmam, né? Quando eu vejo o pessoal falando aí que um dos modelos de negócio vai ser que transformar ali São Januário numa arena multiuso, né? E aí vai fechar para show, vai fechar para outros eventos. Eu fico preocupado se realmente a gente vai conseguir essa quantidade de eventos que justifique, que realmente consiga ser, como é que se fala, relevante o suficiente para sustentar o estádio. Eu nem vejo como problema a questão de que, não, mas aí vai fazer esses eventos e o Vasco perde a sua casa, porque um ponto que eu sempre bato aqui também é de que o Maracanã é a casa do Vasco, o Vasco não pode abrir mão do Maracanã, né? E aí eu acho que uma solução para contar com os dois estádios é justamente isso, né? Então a gente já sabe que vão ter alguns eventos ao longo do ano, já organiza, tem que ser organizado também para aproveitar, para não acontecer, por exemplo, de bem no dia que você não tem São Januário, por conta de algum show que tem em São Januário, você vai jogar com uma Chapecoense, que é um jogo que não atrai muito público. Aí você vai botar o jogo no Maracanã para pouca gente. Não, tenta organizar, tem que ter o planejamento para que cale de quando você não vai ter São Januário por conta de algum show, seja bem na vez que você vai jogar contra um Grêmio, contra um São Paulo, um Internacional, um clássico nacional, né? Ou então um clássico regional, então, Flamengo, Fluminense, Botafogo. E aí você consegue casar as duas coisas. Um jogo que você naturalmente já gostaria de jogar no Maracanã, você aproveita que São Januário está fechado para outros eventos e joga nesses dois estádios. Porque uma preocupação que tem que ter também é que você vai buscar investidores para São Januário, né? Você vai buscar parceiros. E esses parceiros, eles vão querer... Qual vai ser o benefício? A placa de publicidade, a publicidade do local, vai ser camarote que a gente vai ganhar, ações que a gente vai promover, e eles vão querer, então, que São Januário seja usado, né? Esses parceiros não vão gostar de você. A gente aqui foi parceiro de você para você montar São Januário e agora você está jogando no Maracanã? Como é que funciona isso? Vai existir essa pressão. Então é importante casar justamente esse aproveitamento aí com o estádio, com outras funções, que aí vocês pegam, não, parceiro, mas aqui agora a gente está jogando no Maracanã porque o estádio está sendo usado para outros fins, né, que estão também ajudando aí a financiar. E aí acho que fica uma solução interessante. A minha dúvida, insisto, né, é se realmente existe ali. Tá bom que é um projeto para muito tempo, então a gente fica torcendo aí para as coisas melhorarem, mas do jeito que está a situação no Brasil, no Rio, né, São Cristóvão não é o bairro ali, mas é um bairro ali mais periférico, né, não está na Zona Sul, na Barra, que é onde a gente sabe se concentram essas casas de show e tudo mais. Será que vai conseguir? A gente tem que ver se existe realmente essa viabilidade e essa procura antes de fazer a reforma, né? Até porque também o Maracanã fica relativamente perto de São Januário e já é uma grande casa para show, né? Será que alguém vai querendo fazer um show no Rio, vai abrir mão de fazer no Maracanã, ou eventualmente no Engenhão, e vai escolher fazer em São Januário? São questões que têm que ser colocadas e muito bem debatidas
antes de você fazer uma reforma que vai contar com shows dentro do estádio, né? Enfim, é isso, cara. É um vídeo aqui em que a gente traz muito mais questionamentos e dúvidas do que respostas, né? Não sei se vocês estavam esperando aí um vídeo mais afirmativo. Não, é muito ruim, não, é muito bom, que nem eventualmente a gente faz aqui. Nesse caso, eu estou completamente em aberto. Eu acho que tem pontos positivos, eu acho que precisa de uma reforma. Eu entendo que a reforma não dá para querer fazer um super estádio, entendeu? Mas eu entendo também que possam existir outras possibilidades, que a gente não está imaginando às vezes. Desde da notícia, né, da live lá do aniversário que saiu essa notícia, eu li muitos argumentos sobre a reforma, muitas lives, e a que eu mais gostei, que eu vou indicar para vocês, é uma que foi promovida pelos meus amigos lá, o Gustavo Mel e o João Almirante, no canal recém-lançado por eles lá, o Portão 9. Eles chamaram lá com o Cacheiro e o Ilan Simões para fazer um debate sobre a reforma de São Januário. Levantaram muitos pontos interessantes, então vale a pena vocês darem uma olhada lá. Se vocês forem ver mais um vídeo além do meu para se informar sobre essa questão, eu aconselho esse, vou deixar o link aí no final do vídeo, né? E, por exemplo, o Gustavo mostra lá uma solução arquitetônica nessa live, que é do estádio do Huracan, na Argentina, que realmente é muito bacana, não tinha me ocorrido, né? Você, em vez de optar por essa estrutura mais de torre de vidro, aquelas placas de alumínio, uma coisa mais moderna, por que você não faz todo o entorno de São Januário respeitando o estilo arquitetônico da fachada histórica, né? Pô, faz um estádiozinho com aquela arquitetura do início do século XX. Não sei, posso estar cometendo... Os arquitetos que estiverem aqui me ouvindo, me desculpem, eu não sei qual que é o estilo arquitetônico exatamente ali da fachada de São Januário, mas eu sei que ele poderia ser reproduzido em todo o entorno, sabe? Fazer aquela cara mais de sei lá, um castelo português, alguma coisa assim, fazendo referências à origem portuguesa do Vasco, né? Uma brincadeira com azulejos. Será que isso encareceria muito o projeto? Não sei. Ficaria, com certeza, com muito mais personalidade do que esse projeto aí. Então, assim, eu acho que ainda tem tempo para debater, né? Eu acho que a gente ainda pode discutir. A gente não precisa bater o martelo agora, até porque isso só vai ser definido no ano que vem. Então, vamos debater sobre isso, vamos continuar falando, não vamos interditar a conversa e o diálogo, né? Eu vejo assim, a galera muito defendendo que tem que abraçar o projeto. Ah, não, se você tá vendo problema no projeto é porque não é Vasco, não dá para discutir, não sei o que, não sei o que lá, interditando a questão. Galera, tem que debater. É do debate que surgem novas ideias e novas soluções. Então, se você gostou do projeto e alguém tá falando que não gostou, por que não gostou? Tenta entender os motivos dele e justificar e explicar por que ele está errado. Ou se você é dos que acham ruim e tem um cara achando que é bom, é no diálogo. É no diálogo que a gente resolve, e não ficar interditando, não pode falar, se você pensar isso você não é Vasco, se você pensa aquilo você não é Vasco. Não é por aí, não é por aí. Vamos abrir o debate. Eu estou aqui, vou finalizar esse vídeo, inclusive, abrindo o debate. Diga nos comentários a opinião de vocês aí sobre essa reforma, o que vocês acham, sabe? Levantem pontos que eu não levantei aqui, corrijam coisas que eu falei. Vamos fazer aqui da caixa de comentários desse vídeo um desses tantos espaços que a gente precisa aí de fórum de discussão sobre a reforma de São Januário, porque, insisto, eu acho que isso precisa ser um tema aí, primeiro, desse debate eleitoral que a gente vai aí enfrentar, né? Eu acho que o Campelo, em se lançando candidato como ele deve se lançar, ele tem que defender o seu projeto e tem que responder essas perguntas que estão sendo questionadas, né? Por que tem que ser feito de vidro de metal? Por que não mantém ali a arquitetura, o estilo arquitetônico do resto? Existe uma justificativa prática ou foi uma escolha simplesmente estética? Tem que ser debatido. O Leva esse ano está com outro projeto completamente diferente. Por que seu projeto é melhor do que esse? É mais caro, é mais barato? E os outros que vierem aí, a Mais Vasco, gostou desse projeto do Campelo, mas quer fazer alguns ajustes? Que ajustes vão ser esses? Por que esses ajustes vão deixar o projeto do Campelo melhor? Qual é a posição da Sempre Vasco sobre o estádio? Tem uma terceira proposta? Mostra aí, tá na hora de mostrar pra gente ver e pra gente debater. Como é que fica o Maracanã, né? Com essa nova reforma. Tudo isso tem que ser debatido para a torcida e para o sócio, né, fazer parte da conversa. Afinal de contas, é pedra fundamental aí. Essa reforma de São Januário, ela vai ser super importante, né? Ela vai ser primordial para o futuro do Vasco. Por bem ou por mal, essa reforma do Vasco ela vai ser primordial
pro futuro do Vascão. Beleza? Então diga seus comentários aí, não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar amanhã, que amanhã vai ter mais vídeo aqui pra gente comentar aí a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro. Beleza? Então beleza, a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/Sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.